do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os principais temas que marcaram a semana no agronegócio brasileiro. E o assunto de hoje é o Acordo Verde Europeu. As medidas anunciadas em uma nova fase do plano prevêem a proibição da importação de commodities originadas com desmatamento legal e ilegal. Vamos ver. A União Europeia quer proibir a importação de produtos agrícolas que tenham qualquer ligação com o desmatamento. Na mira da política verde estão as compras de soja, carne bovina, café, cacau, madeira e óleo de palma, além de produtos derivados como couro, chocolate e móveis com origem em áreas de desmate recente. De acordo com o Bloco Econômico, o Brasil é o maior fornecedor de soja, representando 39% das importações na região, 30% do café e 21% da carne bovina. Para o comissário europeu de Meio Ambiente, a proposta visa não apenas o desmatamento ilegal, mas todo o desmatamento impulsionado pela expansão agrícola. Ou seja, mesmo que o produto seja originado de área de desmatamento considerado legal pelas leis ambientais brasileiras, ele estará em desconformidade e não poderá acessar o mercado europeu. Por isso, o setor brasileiro do agro acompanha atentamente a evolução das discussões sobre as novas regras que criam barreira de entrada no bloco. Antes de ser implantada, a proposta da Comissão Europeia ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 27 países membros. Se o texto for validado, as empresas exportadoras deverão comprovar desmatamento zero depois de 31 de dezembro de 2020, data que será considerada pelo Bloco Europeu o novo marco. Para saber qual o impacto do Acordo Verde Europeu no agronegócio brasileiro, recebemos para o painel de hoje o ministro Alexandre Ghisleni, diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio no Ministério de Relações Exteriores. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado, Kellen. Uma honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, o prazer é nosso. Recebemos também André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que representa grandes empresas produtoras de farelo de soja, óleos e biodiesel. Seja muito bem-vindo, Nassar. Obrigado, Kellen. Tenho certeza que essa vai ser a primeira de várias discussões que a gente vai fazer sobre esse assunto. Certamente. E em instantes, Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, que conta com mais de 240 mil agricultores associados, vai se juntar a nós. E vamos já começar o nosso painel com a primeira rodada de perguntas. Primeira pergunta eu dirijo ao senhor ministro e eu gostaria de saber quais os impactos são esperados desta medida, o Acordo Verde Europeu. Olha, Kellen, essa última medida, mais recente, na verdade, que foi tomada pela Comissão Europeia na implementação do que eles chamam de o Acordo Verde, né, o chamado Green Deal, que na área de agricultura recebeu o nome de estratégia Farm to Fork, né, do garfo até da fazenda até o garfo. O impacto dessa medida, o impacto potencial é muito grande. Já houve um cálculo inicial de que pode afetar até 10 bilhões de dólares de exportações brasileiras para a União Europeia, dependendo de qual seja a versão final da norma que for aprovada. Mas vamos lembrar o seguinte, a União Europeia ainda é formadora de opinião nesses termos, então uma norma, um mecanismo europeu que se consolide nesses termos, como estão sendo tratados, pode eventualmente ser replicado em outros países, já há manifestações nesse sentido, multiplicando os danos para o agro brasileiro. Então, é um tema, sim, de interesse do agro e que nós acompanhamos de maneira muito séria. Ministro, só para eu ter certeza de que eu ouvi direito, o senhor falou em estimativas de um impacto inicial desta medida de cerca de 10 bilhões de dólares para o agronegócio brasileiro? Deixa eu ser mais claro. Pode impactar o volume total de 10 bilhões de dólares. Não acredito que todos os 10 bilhões de dólares serão perdidos. Mas é desse montante inicial que nós estamos falando.
Realmente é um montante bastante significativo e eu quero já passar a palavra para você, André Nassar, e saber como este acordo verde europeu pode impactar os negócios das tradings. Então, a Europa é o primeiro comprador de farelo de soja nosso, né, do Brasil, e o segundo ou terceiro maior comprador do grão de soja. O farelo, a gente exporta mais farelo, né? Para a gente atender essas exigências, a gente vai ter que mudar muita coisa na operação das trades, tá? Só para dar um exemplo, eles exigem, é claro, tem uma questão de classificação de risco de país que eu acho que a gente podia discutir, mas assumindo que o Brasil vai ser considerado um país de alto risco de desmatamento, essa legislação obriga que as trades tenham o registro dos polígonos de cada propriedade das quais as tradings compraram, os exportadores compraram a soja, e esses polígonos vão ter que ser informados numa plataforma da Comissão Europeia para fins de rastreabilidade e transparência. Então, imagina as tradings que compram de 2, 3, 4 mil produtores terem que informar esses polígonos. Eu acho até que fere as leis aí nossas de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, montar esse sistema para atender as exigências europeias vai mudar completamente a precificação da soja para a Europa. Essa precificação, a gente vai tratar dela a seguir e eu quero também tratar de um aspecto que o André acabou de mencionar, dos protocolos para colocar em prática estas exigências da Europa. A gente vai voltar nesse tema daqui a pouquinho, André, e eu gostaria já de ouvir o ministro e saber como o governo do Brasil tem se posicionado em relação a este tema. Sei que vocês participaram da consulta pública, fizeram algumas ressalvas ao que estava sendo proposto. Eu gostaria de saber o que o governo apontou naquela ocasião e o que o governo pretende fazer agora, antes que esta medida vire lei, porque, afinal de contas, ela ainda precisa passar pelo Parlamento Europeu. Olha, Kellen, os pontos que nós levantamos foram basicamente dois para a União Europeia. Essa é uma medida de cunho comercial e de cunho ambiental. Nós achamos que ela, como medida comercial, ela vai no sentido contrário ao objetivo de você criar um comércio agrícola livre de distorções. Ou seja, contra um dos pilares da OMC, e do ponto de vista ambiental, ela parece configurar uma má política ambiental. Por quê? Ela desconsidera, enfim, todas as discussões havidas nas Nações Unidas a respeito do princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, joga o custo do ajuste ambiental para países em desenvolvimento, Brasil entre eles, e sem qualquer tipo de remuneração, cooperação, sem qualquer tipo de apoio. Então, vai um pouco na contramão do que se espera do avanço da discussão ambiental no mundo, no sentido de incrementar a cooperação de modo a possibilitar que países em desenvolvimento possam elevar seus padrões ambientais. Realmente... Esses foram basicamente os pontos que nós levantamos para eles apresentamos isso de maneira formal, como comentários do governo brasileiro, entregamos separadamente para que tivessem conhecimento. Enfim, eles processaram e hoje nós temos, na verdade, na semana passada foi apresentado ao Parlamento Europeu uma proposta de lei, um projeto de lei de autoria da Comissão Europeia. Então a bola hoje está com o Parlamento Europeu e vamos continuar acompanhando os debates com interesse, né, para ver se os interesses do agro brasileiro não vão ser tratados de uma maneira que nos fira ilegitimamente. Muito bem, eu vou voltar neste tema com o senhor ministro daqui a pouquinho. Agora eu quero saber de você, André. A nossa audiência certamente quer entender os impactos práticos de toda esta discussão, que ainda não virou lei, mas pode virar lei, no mercado de soja, de farelo de soja. O que a Abiov já pode nos antecipar?
Então, primeiro vai depender se o Brasil vai ser classificado como um país de alto risco de desmatamento. Se ele for classificado, a gente vai ter que seguir esse conjunto de procedimentos que eu dei um exemplo, né, do que vai ocorrer, né? A outra coisa importante é se o Brasil for classificado como de alto risco, se a Europa vai aceitar a regionalização do Brasil. Por exemplo, você poderia ter regiões mais consolidadas com uma região que não tem basicamente desmatamento e regiões de fronteira com desmatamento. Isso poderia levar a soja brasileira e o farelo que vão para a Europa a saírem, por exemplo, das regiões consolidadas e não mais, só para citar um caso, do Mato Piba, né? O Mato Piba hoje é uma região privilegiada do ponto de vista de logística, porque a soja sobe pela Norte-Sul ou vai até o porto de Itaqui de caminhão e é o menor trajeto possível, né? até a Europa. Essa legislação poderia levar a uma exclusão da região do Mato Piba, porque lá tem conversão diária e a gente passaria a levar soja e farelo tudo pelo sul do Brasil, porque ali você não teria que fazer todas essas comprovações que eu falei, né? Então, isso vai mudar completamente, vai mudar um pouco a questão da precificação. Provavelmente, a soja de outros países que não serão classificados como de alto risco vai passar a ter um prêmio e a soja brasileira pode até ter um deságio, que seria muito ruim para o produtor, porque quando você tem deságio, isso acaba sendo descontado do produtor. Então, a gente pode ver um fenômeno como ocorreu quando a China fechou o mercado para os americanos, que a soja americana tinha um deságio enorme e a soja brasileira tinha um prêmio enorme. Importantíssimos os aspectos já levantados até agora, quero recuperá-los aqui para a nossa audiência. Na sequência, a gente vai voltar com esse debate. Vejam quantos aspectos nós já tratamos. A gente tratou dos impactos que podem acontecer para o agro brasileiro na dimensão ali de bilhões de dólares, se esta proposta for aprovada pelo Parlamento Europeu. A gente tratou de uma potencial classificação do Brasil com risco baixo, médio ou alto para desmatamento, o que pode implicar na diligência para a entrada deste produto no mercado europeu. Tratamos ainda dos impactos em áreas de fronteira agrícola como Mato Piba, como Cealba e ainda na logística. Veja que a gente falou de portos do Arco Norte, formação de preço de soja, só para começar. Vamos adiante. Que a gente chamou para essa conversa também a Associação Brasileira do Agronegócio, que avaliou as novas regras da União Europeia como uma defesa comercial disfarçada de defesa ambiental. Vamos ver. Como a BAG, a gente não enxerga o impacto tão grande, apesar de claramente ser muito mais aqui uma defesa comercial disfarçada de defesa ambiental. Mas o que a gente entende é que mais de 98% do desmatamento do Brasil ele está ligado à ilegalidade, portanto nada a ver com a exportação do agronegócio. E, do outro lado, claro, todas essas cadeias exportadoras ali citadas, né, como soja, carne, café, cacau, madeira, óleo de palma, elas já fazem a rastreabilidade. Todas as empresas que ali exportam, elas têm já esse controle de não desmatamento dentro da sua cadeia de fornecimento. Então, o que a gente vê é muito mais um aumento potencial da burocracia, das dificuldades de inserção do Brasil em alguns mercados, mas, de novo, o impacto nesse momento, a gente vê, não é muito grande. Muito obrigada, Associação Brasileira do Agronegócio, pela participação aqui no painel Hora H do Agro. E, neste momento, se junta a nós Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, que conta com mais de 240 agricultores associados. Estão aqui o ministro Alexandre, o André Nassar, que você conhece, e 240 mil associados da ProSoja, acompanhando esse debate com muita preocupação, o debate sobre o Acordo Verde Europeu com regras de desmatamento zero. Eu gostaria de ir direto ao ponto com você e perguntar como os 240 mil associados da ProSoja receberam essa notícia de uma medida que pode virar lei e impactar o mercado de soja brasileiro. Bom, na prática, Kelly, o que vem dos europeus não é mais surpresa nenhuma, né?
Como já foi colocado aí anteriormente, tenho certeza aí até para o nosso ministro, o próprio André falando isso, que eles tentam nos barrar dizendo nessa questão ambiental, como a gente fez essa nota, inclusive pela ProSoja Brasil aí, que são barreiras comerciais. Eles tentam de toda forma querer nos impedir desse crescimento que o Brasil tem, esse potencial que o Brasil tem, dizer a vocação que nós temos aqui para a produção e principalmente pela aptidão dos solos que nós temos. Você veja aqui que Mato Grosso, hoje o próprio Pará, que mal é incipiente na produção de soja, tem áreas hoje já usando para a pecuária, que a gente sabe que pode aumentar muito, muito realmente, mas infelizmente a gente vê usar essa questão ambiental sempre disfarçando dela. Então, essa COP26, na verdade, foi outro fiasco, como eu participei daquela, da COP15 lá na Dinamarca, em 2009, a gente vê dentro dessas ações todas, enfim, esses eventos, é uma venda de milagre, porque, na verdade, é uma feira para se vender milagre. Mas eu acho que devia realmente a Europa, como outros países também já mais desenvolvidos, com uma situação melhor, fala-se de gastar bilhões, trilhões, inclusive, de dólar, mas não se preocupa para erradicar a miséria, levar conhecimento às pessoas. Ouve-se falar muito na redução da população mundial, mas não leva o conhecimento e não leva o alimento, que é o que pode acontecer. Como já é provado que o europeu fez isso, o japonês fez isso. Então, é mais um argumento que ela usa para tentar ou nos comprar o produto mais barato, mas eu vejo principalmente que a hegemonia que o Brasil pode receber de como ele era colônia, principalmente de Portugal, como tantos outros países, de não deixar, infelizmente, o Brasil crescer. E nós não podemos concordar com isso de forma nenhuma, principalmente num momento desses, que a demanda mundial por soja, a demanda mundial por milho, que cresceu muito o consumo e, infelizmente, a produção a nível mundial também não cresceu praticamente nada. Esses 3 bilhões e 100 milhões, mais ou menos, 3 bilhões de toneladas de produtos, de grão que é produzido no mundo, continua igual. Sabe-se que a população continua aumentando, sabe-se que se aumentou o consumo por uma renda per capita, principalmente em alguns países asiáticos, em especial a China. Então, a demanda hoje do alimento existe. Eu me pergunto para aqueles europeus, como eu fiz a minha fala lá em Bruxelas em 2018, inclusive lá no Parlamento Europeu. Eles que nos deem um exemplo do seu problema ambiental. Eles que corrijam o que eles fizeram de errado no passado. As terras deles realmente também aceitam as árvores de volta. Nos dê um exemplo no nível de preservação de beiras de rio. Então, acho que a produção mundial está estagnada, se aumentou o consumo. Quem é europeu para ditar regra agora? Eles vão comprar de quem soja? Vão esperar nós vender para a Ásia levar de volta para a Europa, o que eles fizeram muito tempo, europeu, comprava de nós e levava para a Ásia. Agora vão invertir? Então, isso é uma jogada, dá para dizer a verdade, uma sujeira feita pelo europeu que não quer perder a hegemonia dele para os países que foram colônia, a exemplo do Brasil. Muito obrigada, Galvão. A gente vai continuar a discussão com todos os nossos painelistas aqui juntos e já passo a pergunta para o ministro. O Galvão acabou de citar a soberania nacional. Afinal de contas, as regras do Código Florestal Brasileiro prevêem que há possibilidade de fazer a supressão da mata em algum percentual diferente em cada bioma, com a obrigatoriedade de manter a mata. E esta regra nacional seria suprimida pela decisão da Europa de não comprar mais de países que tenham o desmatamento legal, a exemplo do que pode ser feito no Brasil. Como o governo vê essa questão? A gente precisa diferenciar um pouco as coisas. Eu compartilho muito das preocupações do Dr. Galvão. Inclusive, antes de mais nada, corrigir aqui, eu não cumprimentei o Dr. Nassar e eu não cumprimentei o Dr. Galvão, faço isso agora. Mas o que a gente tem que pensar não é que a lei brasileira vai ser deslocada. A lei brasileira vai continuar valendo no Brasil. E só vai ser substituída por outra lei brasileira, se o for. E a questão para a gente é a seguinte, de que maneira a gente vai conseguir manter a nossa relação comercial com a Europa? Se a gente vai, enfim, procurar outros mercados, ou se nós vamos encontrar uma maneira de adaptarmos o nosso mercado ao europeu. E aí eu acho que há várias questões que daí vão ter que ser vistas, né? Se nós conseguimos fazer uma adaptação dentro do mercado brasileiro, muito bem. Se nós vamos preferir
colocar o produto brasileiro em outros mercados é uma outra alternativa, mas essas todas as alternativas não são ideais, né? O fundamental que eu acho que a gente precisa preservar aqui é o seguinte, é a vigência do direito internacional, né? Existem normas para o comércio internacional e essas normas dizem que você não pode tratar o comércio internacional ou produtos de outros países de maneira discriminatória. E esse é um ponto que ainda vai ficar para ser provado. Nós queremos ver a versão final dessa lei para ver se ela é compatível com as normas da Organização Mundial do Comércio. Se houver alguma incompatibilidade, nós desde logo nos reservamos o direito de questioná-la nos fóruns apropriados em janeiro. Eu acho que essa é uma possibilidade que está aberta, né? E faremos isso para proteger o direito legítimo dos nossos produtores de colocar o seu produto quando ele está conforme ao direito internacional. Muito bem, muito obrigada, ministro. Então, a gente vai tratar dessa questão na sequência. Agora, eu não posso deixar de perguntar a você, André Nassar, explorar, inclusive com você, alguns pontos levantados pelo Galvão. Ele disse de quem a Europa vai comprar se não comprar do Brasil. E, segundo, o ministro também falou da necessidade de adaptação nos nossos modelos aqui para talvez conseguir continuar atendendo às demandas da Europa, e se a gente não conseguir mais vender para a Europa, para que outros mercados a gente vai vender a nossa soja? 3 em 1 para você, Nassar. Da mesma forma como o mercado se adaptou quando a China fechou para a soja americana, vai se adaptar também. Provavelmente, os americanos, se eles forem classificados de baixo risco, eventualmente a Argentina, a gente não sabe o que vai acontecer com a Argentina, vão ganhar market share, vão ganhar participação no mercado europeu e nós vamos pegar mercados deles. Quer dizer, vai haver um rearranjo aí. A nossa soja vai continuar sendo exportada, né? Eu acho assim, na visão europeia, o preço vai subir. O preço do farelo, da ração vai subir. E eu enxergo a indústria de proteína animal europeia passando um período difícil, tá? Inclusive porque alguns deles são exportadores, eu não sei como é que eles vão exportar comprando farelo mais caro. Então, eles vão ter que encontrar uma solução aí, que eu acho até que eles podem sair da Europa e investir em países que esmagam, que tem bastante farelo, né? Eu perdi o 3 em 1 aqui, desculpa. Comprar de quem, você já disse, pode ser eventualmente da Argentina, outros mercados que possam comprar a nossa soja se ela não puder mais entrar na Europa, e quais adaptações a indústria brasileira terá que fazer para atender essas novas exigências de desmatamento zero? Não, então, aí as adaptações na indústria são enormes, porque para conseguir colocar farelo ou grão de soja na Europa, é o que eu falei, nós vamos precisar do polígono. Por exemplo, se eu sou uma empresa que compro soja do Galvão, o Galvão vai ter que me dar o polígono da fazenda dele, eu vou pegar esse polígono e vou ter que jogar lá numa plataforma europeia. Além disso, eu não vou poder misturar soja. Então, se a soja do Galvão é sem desmatamento, mas o do ministro Kislene é com desmatamento, eu tenho que comprovar que ela não entrou no mesmo caminhão, não entrou no mesmo vagão de ferrovia, não entrou no mesmo armazém. Então, eu vou ter que fazer quase uma cadeia dedicada para atender a Europa. Isso hoje, nós vamos perder toda a eficiência na soja, né? Quer dizer, tudo aquilo que foi ganho em termos de eficiência, a Europa está jogando fora com essa decisão, que, no fundo, o Galvão tem razão, ela é uma barreira, tá? Agora, eu só queria fazer um último comentário, uma provocação aqui. Uma coisa é a lei implementada. Isso aí eu acho que fatalmente o Brasil vai contestar lá no OMC. Agora, nós temos um ano ainda. A gente tem um ano para trabalhar para não deixar sair desse jeito a lei, tá? Excelentes pontos, nós vamos já voltar nele para falar sobre a possibilidade desta lei ser implementada e, se este tema for para a OMC, que tipo de impactos práticos gera na vida de todo o agropecuarista ou de toda a cadeia agro. Afinal de contas, nós estamos falando de soja, de carne, de café, de cacau, de madeira e outros produtos. Vamos em frente? Que tem mais opinião aqui no painel Hora H do Agro. Segundo a Sociedade Rural Brasileira, a União Europeia criou as novas regras sem considerar os acordos internacionais. O movimento gera um sentimento de indignação nos produtores.
É uma indignação que nós, produtores rurais, estamos aí com essa proposta anunciada pela União Europeia de restringir as importações de commodities aí brasileiras, agrícolas, por questões ambientais. E eu acho que é muito importante ressaltar, assim, que sem considerar os recentes acordos internacionais. Então, nós estamos, sim, com esse sentimento aí de indignação. E, Kellen, quando eu vou falar, né, de qualquer questão, de qualquer acordo internacional dessa pauta brasileira, eu acho que é super importante a gente falar do nosso Código Florestal brasileiro. Eu não me canso de falar do Código Florestal e lembrar, né, que para o produtor rural ele é a nossa lei, é a lei que nos rege, é ele que a gente segue. Muito bem, obrigada à Sociedade Rural Brasileira pela participação. E vamos voltar ao nosso painel e eu dirijo já a próxima pergunta. Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, representa então agricultores que produzem soja de norte a sul, de leste a oeste. Eu imagino que você tenha discutido com eles, principalmente os agricultores das novas fronteiras agrícolas, Galvão, a preocupação sobre o efeito de eventualmente não conseguir mais ampliar a produção agrícola em áreas como Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia ou Sergipe, Alagoas, Bahia, áreas de nova fronteira de expansão do agro. Como este debate do Acordo Verde repercutiu entre os agricultores desta região? Bom, Kelly, isso aí na verdade já é uma história antiga. O André conhece bem, entrou no meio dela. Na verdade, essa prática aí pelas empresas associadas à Biov já vem sendo praticada desde 2006, quando se instituiu a moratória da soja. Aí ela ficou ampliada aí pelo ano de 2008, de acordo com o Código Florestal, e permanece até hoje. Eles já têm essa barreira, todas as empresas afiliadas à Biov, que qualquer tipo de abertura de área, convergência de área, autorizada ou não, eles já barram essa compra. Isso é um assunto velho, já é uma bronca velha nossa, né, André? Quando eu falei de peleia, então a Biov já pratica isso desde 2006, essa situação aí. Então, por isso que já é um assunto velho. Inclusive, foi feita aquela carta de Palmas, quando quiseram ampliar lá, Cargill quis ampliar lá para o Cerrado, Mato Piba, de um modo geral. Um assunto que nós já levamos a conhecimento, inclusive, do embaixador, o ministro, à época também, o próprio governo federal. Estamos discutindo esse assunto, porque a Biov já vem praticando as afiliadas a isso. Então, por isso que até me surpreende a União Europeia agora querer definir ela mesma, fazer uma afronta ou uma aberração dessas. Isso vem na prática. Então, essa discussão, Kelly, já é antiga, já é de conhecimento teu também, já antigo. Então, não vê isso aí, dizer com bons olhos, agora vindo direto do europeu. A gente dá a impressão que parece que é uma jogatina que tem aí no meio. E nesses levantamentos todos que nós fizemos, tivemos procurando as empresas direto para se conversar sobre esse assunto, que é uma indignação para o Brasil. Para o produtor rural, então, não se fala. Levamos documentação farta, entregamos na mão do André, do Trigueirinho, lá agora esqueci do secretário de vocês lá, André, mostrando que os produtores rurais estavam, eles todos autorizados legalmente. Mas, infelizmente, a Biov não recuou. Então, essa já é uma modalidade velha, já é antiga, e nós não aceitamos como produtor rural e, principalmente, hoje, representando todo o produtor de soja brasileiro. Então, não sei só o porquê que a União Europeia resolveu comprar essa bronca direta agora. Como o embaixador também colocou aí, o nosso ministro, isso é impossível, não tem como. Nós já temos a restrição maior que existe. Já colocamos, adapta, se é tão bom, adapta o nosso Código Florestal aos países europeus ou qualquer outro que reclamar. E se eles não querem a soja aqui da Amazônia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina é pouquinho, mas o Paraná produz bastante, São Paulo já tem uma área até expressiva, tem Mato Grosso do Sul, pode levar a soja de lá. Mas de lá eles não querem, preferem a daqui, porque sabem que aqui tem um teor maior de proteína, até pela forma de produzir, a questão do solo que tem mais abrangência aqui, e é mais do que conhecida essa situação. Então, isso já é uma modalidade antiga, velha, que já vem sendo praticado, na verdade, aí pelas empresas que fazem parte da Associação Brasileira aí da Biov. Muito obrigada, Galvão. Vou passar a palavra a você, Nassar, para também responder as provocações do Galvão. Já está em prática no Brasil uma moratória para essas regiões de novas fronteiras? Os compradores internacionais não querem soja de desmatamento recente?
Bom, o Galvão já explicou a moratória. Realmente, eu acho assim, a Europa está colocando a legislação. A gente tinha que se juntar para trabalhar, para alterar, né, essa legislação europeia, porque agora o Galvão prefere atacar a nossa moratória, mas tudo bem, vai cada um do seu lado. Veja, com essa legislação europeia, eu acho que vai mudar totalmente, porque nós temos uma política para o bioma Amazônia justamente para atender o mercado europeu. Agora tem a legislação europeia e não faz muito sentido nós termos uma política setorial mais, porque basicamente agora a política é imposta pela Europa. Então, Galvão, não adianta mais você apontar suas armas para mim, você tem que apontar suas armas para a Europa, está na hora de mudar, entendeu? Porque, assim, o poder europeu é bem maior, tá? Ele tem um poder grande ali. Então, eu acho que daqui para frente o que vai pautar essa questão de desmatamento zero na nossa indústria é o que o mercado quer. E a Europa agora está transformando isso em lei, né? E nós não vamos ignorar isso, né? A gente não vai fazer de conta que o mercado europeu não é importante para nós. Então, a gente vai tentar atender às exigências do mercado europeu. O Galvão até deu exemplos de como isso é possível de ser feito. Muito bem, agora eu só fiquei com dúvida, André. Hoje, as indústrias, os clientes internacionais estão comprando soja das fronteiras agrícolas brasileiras, o que representa área de desmatamento recente, ou isso já não está mais acontecendo? Não, todo o Cerrado, Mato Piba, toda a fronteira do Cerrado, não existe qualquer restrição por parte da Biov. A gente compra, o que nós temos que garantir é que as empresas estão originando soja de desmatamento legal, certo? Isso é muito importante, se é ilegal não pode. Agora, no bioma Amazônia existe uma estratégia, que é essa estratégia desde 2006, depois virou 2008, né? Que basicamente a soja plantada em área desmatada depois de 2008, ela não é adquirida por um conjunto de empresas. Então, essa política existe aí, é uma política hoje, tem 5,5 milhões de hectares de soja na Amazônia, afeta basicamente 110 mil hectares de soja. Os outros 5,4 milhões continuam sendo comprados normalmente. Então, assim, ela afeta. Agora, nós imaginávamos que a moratória iria evitar esse tipo de política que a Europa está adotando, mas não foi capaz de evitar. Esse aqui é o fato. Então, assim, a política está sendo imposta. A China e os americanos já têm um acordo para eliminar desmatamento ilegal. Então, assim, há uma tendência nova no mercado consumidor que a gente não pode ignorar. Obrigada, André Nassar. Passo a palavra a você, ministro. Duas provocações surgiram nessa rodada do nosso debate. Eu gostaria de entender o posicionamento do governo nessas relações internacionais. A primeira delas foi colocada pelo André, da necessidade do governo do Brasil agir com diplomacia para evitar que esta medida proposta no Acordo Verde Europeu vire lei. Esse é um ponto que eu gostaria de entender com o senhor. O que o governo pretende fazer, o que está no radar para evitar que essa discussão passe pelo parlamento e em poucos meses a gente comece a ver os efeitos práticos dela se ela passar a vigorar? Olha, em relação a esse primeiro ponto, cara, a gente tem uma limitação institucional que é fácil de compreender. A bola agora está com o Parlamento Europeu e a gente reconhece a soberania de cada parlamento de tomar suas próprias decisões e deliberar internamente. Não cabe, portanto, ao governo negociar separadamente com os membros do Parlamento Europeu. Fica aí uma provocação aos membros do Congresso Nacional, que possuem formas de interlocução, enfim, mecanismos de cooperação interparlamentar, para dialogar com os seus pares do Parlamento Europeu e verificar como é que eles podem tratar desse tema de uma maneira que seja melhor para todos os países, né? Enfim, esse é um ponto importante, né, dessa discussão. Eu queria só fazer uma pequena digressão antes de você chegar à segunda a provocação que você mencionou, que é o seguinte: nós aqui nos concentramos um pouco nas exportações brasileiras de soja. E, obviamente, elas são importantes para a União Europeia, sobretudo na área de farelo de soja. Mas soja não é o único grande produto brasileiro para
para a União Europeia. Devem ser incluídas nesse mecanismo a carne bovina e o café. Eu entendo, inclusive, que a União Europeia é o principal destino do café brasileiro. Isso mostra, além de falar de outros produtos que nós gostaríamos de revitalizar, como, enfim, temos a madeira, que é um produto importante, gostaríamos de revitalizar as exportações brasileiras de cacau, que também podem ser, enfim, afetadas, cortadas, né, nessa retomada. Mas aí, num contexto como esse, a gente tem que ver o conjunto do agro que pode ser atingido, né, que atinge a soja e vai além da soja. E aí você vê, por exemplo, a importância de nós sabermos como é que vai ser implementado esse mecanismo pelo lado dos europeus. Vamos só falar rapidamente do caso do café aqui. O grosso das exportações brasileiras de café vem do sul de Minas Gerais e do estado do Espírito Santo. A pergunta que daí a gente faz é a seguinte: havendo, por hipótese, eu não desejo isso, mas havendo o aumento do desmatamento ilegal na Amazônia, eles vão prejudicar as exportações vindas do sul de Minas e do estado do Espírito Santo, que estão a mais de 1.000 quilômetros da Amazônia. Ou seja, eles vão aceitar o princípio da regionalização, eles efetivamente vão comparar estabelecimento por estabelecimento para ver se há desmatamento naquele lugar preciso ou vão fazer generalizações. Ou seja, há uma série de questões em aberto que mostram como enfim, o assunto é de interesse para vários setores, mesmo perguntas muito parecidas podem ser feitas em relação à soja. E mostram como a questão é de interesse para o agro brasileiro, enfim, em grande parte, né? Não só de um setor. Muito bem, o senhor coloca um ponto bastante importante que tem a ver com alguns elementos que foram discutidos aqui. Se haverá uma classificação para risco país, o Brasil ficando com risco alto para desmatamento, pode haver essa complicação mencionada pelo ministro. E o segundo aspecto que a gente vai ter que explorar é entender se a Europa vai usar argumentos técnicos ou políticos para criar essas diretrizes. E já que o ministro tratou de café, vamos ouvir o setor do café aqui no painel Hora H do Agro. Nós convidamos o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil para opinar sobre este tema e, segundo eles, a intenção europeia de intensificar as regras contra desmatamento preocupa, pois o bloco não irá diferenciar desmate ilegal do legal. Para o Secafé, esse é um ponto que necessita total atenção. A proposta não diferencia desmatamento ilegal de legal, porque nós temos o nosso Código Florestal Brasileiro e uma série de ordenamentos nesse sentido que dão segurança jurídica ao produtor. Então esse é um ponto que nos preocupa e necessita total atenção. Claro que nós, do café, não estamos relacionados ao desmatamento. Os produtores de café têm áreas de preservação acima do que é estabelecido pelo Código Florestal, dados da Embrapa Territorial. Para Minas Gerais, como exemplo, sul, as principais regiões, sul de Minas, Cerrado e Matas de Minas, os produtores protegem uma área equivalente a 1,25 vezes a área da Suíça, 51,1 mil quilômetros quadrados. Então, cabe ao Brasil, do ponto de vista público, coibir o desmatamento legal, cabe ao setor privado fortalecer a diplomacia empresarial para termos uma maior discussão em torno dessa proposta. Muito obrigada ao Secafé pela participação. E voltamos ao nosso painel. Vou dirigir a pergunta a você, Antônio Galvão, e saber, neste momento, se os agricultores esperam que outros países, já que a Europa é considerada formadora de opinião, países como a China, importante cliente para a soja do Brasil, ou outras regiões do mundo, podem aderir às mesmas regras e criar barreiras para a entrada do nosso produto. Esse é um tema que você tem ouvido dos agricultores, Galvão? Olha, Kelly, toda restrição que vem, ela preocupa todo mundo, não tem dúvida nenhuma. Como o embaixador colocou aí, o nosso ministro, logicamente que eles têm que agir dentro do que a lei dá de direito ao próprio país a contestar essa situação toda. Mas a gente muito recentemente viu a grande preocupação do presidente da Inglaterra, o Boris, lá falando com o Bolsonaro, pedindo para arrumar alimento.
Então, eu vejo uma medida dessas, na verdade, com uma fanfarrona. Eu posso falar nessa língua popular nossa aqui de produtor, porque se eles estivessem numa situação de ter comida, tivesse oferta de alimento, a China, tão necessária que mais importa comida, que tantos outros países asiáticos, os árabes hoje entrando, comprando, sabendo que tem esse nicho aqui, ó. Isso é uma fanfarronice, pode colocar essa palavra aí, do europeu. É prática deles. Pergunta ali, como o André colocou, eles foram consultar a indústria de rações, André, para tomar essa decisão? Os políticos deles lá? Então, eles acreditam ainda que eles estão podendo fazer de um país como o Brasil e outros tantos, não é só com o Brasil, colônia, de novo. Eles teriam que ter obrigação, eles teriam que agradecer da gente ter a produção mais limpa, mais séria. Vocês viram os novos números da Embrapa, que o Evaristo foi nos levantamentos aí? Hoje nós temos 1/3 de toda a preservação que existe no Brasil de áreas naturais dentro das nossas propriedades, como reserva legal ou APP. O que mais que eles querem? Na verdade, eles não querem saber de deixar o Brasil se desenvolver e outros países. Essa bronca não é só com o Brasil. Agora eu volto a falar, eles vão comer o que lá na Europa? Eles vão fornecer o que para quem exporta lá mercadoria, como o André colocou? Essas empresas lá já devem estar totalmente preocupadas, André, que nós conhecemos elas lá, que nós tivemos lá com a Fidiol, com a FEFAC, que são os representantes da indústria de rações, também das esmagadoras. Eles vão fazer o que, seu produto nosso? Então, eu quero dizer aqui, com palavras bem comuns, como eu falei, eu sei que o ministro aí tem que ter palavras cautelosas, o André é um pouco mais cauteloso, mas o nosso produtor não está preocupado com isso não, com a Europa. Nós estamos preocupados com o Brasil. Nós vamos continuar produzindo, o mercado existe. Se eles não querem soja da Amazônia, não tem problema, como o nosso ministro colocou. O que tem que ver o café de Minas? Agora eles vão querer generalizar tudo. O que tem que ver a soja do Rio Grande do Sul? Ou qualquer outro produto que tanto nos importa, até cacau colocaram naquela lista, eu vi. O cacau já é plantado em meio de árvores sombreadas, no meio da floresta, para você poder produzir. Você vai falar de cacau, os povos não sabem o que está falando. Fanfaronice pura, duvido que isso aí eles façam lá, o que eles implementem, a menos que eles queiram fazer com que o europeu, que já passou fome, nossos antepassados, na década lá de 1850, 1900, principalmente nos anos de 1870, 1900, quando houve o êxodo, principalmente do italiano, do alemão, dos que tinha mais coragem, vieram aqui para o Brasil, que somos nós os descendentes desse povo que veio aqui e fez o Brasil o que ele é. Nós temos o sangue do europeu. A grande maioria do produtor rural do Brasil, principalmente quem planta grão, ou ele tem descendência de alemão, ou ele tem descendência de italiano, ou ele tem descendência de polonês, e assim por diante. Agora, querer imputar isso, fanfaronice pura desses europeus, achando que o Brasil tem condição de voltar a ser colônia deles. Eles que esqueçam. Eles querem a Amazônia para outras coisas, e é o que tem mais no subsolo do que propriamente dito, em cima do solo, ou seja, a produção agrícola, que é importante, porque é alimento. Sabemos que todo dia a gente tem que sentar numa mesa ou com um prato na mão, de alguma forma tem que se alimentar. E com 1 bilhão de pessoas no mundo, literalmente, passando fome, ainda alguém quer fazer restrição? Eu duvido que isso vai acontecer realmente. Muito obrigada, Galvão. E é justamente sobre este ponto que eu gostaria de conversar com você, ministro. Saber se acredita que, antes de chamar o ministro, eu vou chamar o André, porque o ministro falou por último, então, para dar dinamicidade aqui ao nosso debate. O Galvão acabou de dizer que duvida que isso vai acontecer e disse que é uma fanfarronice pura dos europeus. A Abiov duvida que isso vai acontecer ou projeta um prazo de alguns meses para que, se não houver articulação suficiente, o Parlamento Europeu aprove a medida e a gente acabe tendo algum impacto por aqui, André? O europeu, assim, ele chegou num nível de burocracia muito elevado, né? É só ver o que é a Comissão Europeia. Essa é uma legislação da Comissão Europeia. Então, é muito assim, uma legislação feita de gabinete mesmo, sem preocupação com o impacto nos países com quem a Europa tem relações comerciais. Isso é claro, assim, o que a Europa quer é dizer, olha, eu não contribuo com desmatamento, porque eu estou comprando de lugares onde não tem desmatamento. É basicamente isso que a Europa quer fazer, né? Eu acho, assim, pelo fato da comissão ter publicado a legislação,
e agora vai para o parlamento. O parlamento ele vai sofrer provavelmente mais, ele é mais politizado, mais pressão da sociedade civil. Eu vejo como uma chance grande dessa legislação ser aprovada, tá? O que eu acho que vai acontecer é que ela é muito difícil de ser implementada e ela vai trazer muito resultado econômico negativo para a Europa, e aí eu acho que eles vão ter que repensar, tá? E só que eles provavelmente vão fazer isso na prática, no dia a dia, e aí o estrago já vai ocorrer, eles vão perder muita competitividade. Isso vai impactar a nossa agricultura? Eu espero que a gente consiga trabalhar para que o Brasil não seja classificado como um país de alto risco de desmatamento, porque a gente, na verdade, não é. O que tem de desmatamento associado à soja é nada, é praticamente nada, é muito pequeno. Então, assim, não faz sentido o Brasil ser classificado, a soja brasileira ser classificada como de alto risco de desmatamento. E mesmo a pecuária, que hoje você tem uma dinâmica de abrir área e colocar pasto, não é disso que nós estamos falando. A pecuária está altamente consolidada, crescimento de produtividade. Então, assim, nós precisamos trabalhar isso, né? Mostrar para o europeu todo esse lado de ganho de produtividade que está ocorrendo aqui, que eles não conseguem seguir. Você tem um cálculo de quanto tempo você imagina que essa medida seja aprovada e vire lei? Você falou que há uma grande chance dela ser aprovada, só para a gente amarrar esse ponto. Perdão, sim, porque o trâmite lá tem que passar pelo, até o ministro Alexandre já falou, tem que passar pelo parlamento, depois o conselho, acho que você mesma falou, depois volta para o parlamento. A visão, o que eu conheço lá da Europa, isso me leva à conclusão que é coisa de 12 meses. Então, isso deve levar um ano, ela deve entrar em vigor no início de 2023. É o que as informações que a gente tem nos levam a acreditar. Muito obrigada, Nassar. Agora sim, ministro, a pergunta que eu ia fazer para o senhor, a mensagem que o André Nassar acabou de dizer foi o seguinte: o sinal que a Europa quer passar é: eu não contribuo com o desmatamento. E a minha pergunta é: as regras que a Europa quer aplicar, por exemplo, para o Brasil, que é um grande fornecedor de alimentos para o continente europeu, vão valer para o agricultor europeu também? O agricultor europeu vai ter que comprovar desmatamento zero? Olha, essa é uma excelente pergunta e eu gostaria de conhecer a resposta. Um dos princípios fundamentais da Organização Mundial do Comércio é o do tratamento nacional. O que você exige do produto importado, você tem que exigir do seu produto nacional. A gente sabe que existe desmatamento em países membros da União Europeia. Enfim, o volume de florestas lá é menor. Em termos absolutos vai ser menor, mas se eles estão querendo ser sérios a respeito disso, eles deveriam incluir a validade dessa regra também para os próprios países europeus, e isso é uma coisa que nós gostaríamos de ver daí no texto final, para não caracterizar um tratamento discriminatório, que é exatamente aquilo que nós não gostaríamos de ver no comércio internacional. O senhor falou sobre acessar a Organização Mundial do Comércio, se houver essa discrepância nas regras aplicadas no comércio internacional, que já sinalizam que podem acontecer se estas medidas do Acordo Verde Europeu virarem lei. A minha dúvida é a seguinte, ministro: muitos processos que a gente acompanha na OMC se arrastam durante anos, enquanto a vida prática vai ocorrendo. O senhor acha que esse tema pode parar na OMC ao mesmo tempo em que os brasileiros vão estar com barreira de acesso ao mercado europeu por questões ambientais um pouco, talvez, politizadas? Olha, Kelly, eu não vou dourar a pílula. Um conflito comercial como esse tem repercussões, sim, porque até você conseguir um conflito internacional, bem entendido, até você conseguir encontrar uma solução, ele vai estar vigente. A gente tem experiência de conflitos em várias áreas e frequentemente duram muito tempo. Enfim, nós temos um contencioso, por exemplo, com a Indonésia na área de carne de aves, né, de frango, em que nós já ganhamos um painel e os indonésios ainda não começaram a implementar os resultados. Ou seja, estamos sim trabalhando com a hipótese de que se o texto final contiver
normas discriminatórias, ilegítimas, enfim, que minem o comércio internacional sem haver uma fundamentação científica sólida por debaixo, sim, nós estaremos convivendo com a hipótese de perdas comerciais. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dita para a gente salientar a importância dessa discussão que a gente está tendo. Muito bem, muito obrigada, ministro. Nós vamos agora às considerações finais. Eu gostaria de pedir a você, Galvão, e perguntar a você também. O ministro falou sobre a necessidade de articulação via Congresso aqui no Brasil e eu confesso que há uma preocupação do setor de que este projeto rapidamente vire lei. O André Nassar falou em começo de 2023 e depois haja um sentimento de chorar pelo leite derramado. A ProSoja pretende agir para tentar dialogar, conversar e evitar que esta proposta da Europa vire uma lei, Galvão? Bom, primeiramente eu queria até desculpar quando a gente fala do europeu, parece que é todo cidadão lá, não é. Sabe que a política de alguns políticos europeus, de alguns países, principalmente dizer, porque a grande maioria com certeza que é um bom produto e com preço acessível e nós temos aqui para vender a eles. Agora, com certeza que o que puder ajudar diplomaticamente, como André testemunha que várias vezes sentamos discutir assuntos pertinentes nossos, não chegamos nos consensos ainda, não chegamos em nenhum acordo, eles são muito duros de roer. Agora, com certeza, a gente vai estar junto, sim, aí com a própria embaixada, com o próprio ministro, com os próprios senadores nossos, que a gente evitar isso. Como muito bem o André colocou e bem posicionado, eu acho que o prejuízo é muito maior do mercado comum europeu, da Europa, de um modo geral, porque eles serão muito mais atingidos. Porque se você não tiver matéria-prima, a tua indústria para tudo. Para a criação de suíno, vai parar a criação de aves, aonde que eles vão socorrer o cliente deles e principalmente o europeu, o cidadão europeu. Porque nós estamos aqui falando de alimento, nós estamos falando aqui de comida. Quem que se dá o luxo simplesmente de desprezar um país como o Brasil de fornecedor? E sabendo que isso não existe no mundo. Agora, a diplomacia, com certeza, sempre a melhor forma, a melhor maneira, mas não se encontrando essa diplomacia, com certeza a discussão tem que ficar mais acirrada, outros mercados surgirão. Como sempre já me perguntaram, mercado tal é pequeno. Todo mercado é importante e é interessante, independente do tamanho dele. Claro que quanto maior, a gente sempre tem que valorizar mais, mas todo ele é importante. A gente vai estar aberto, sim, para ajudar dentro dessa discussão diplomaticamente, dentro do que for necessário, e a gente for útil para isso, a ProSoja Brasil vai estar à disposição. Muito obrigada, Galvão. André Nassar, as suas considerações finais e uma pergunta que o meu público e o nosso público não nos perdoariam se não abordássemos. Quais os efeitos que são previstos no preço pago pelo café, pela soja, aqui no interior do Brasil, se essa medida for aprovada? Vai ter alta ou queda de preço? O que você já estimou pelos seus estudos? Eu sei que a sua área é a soja. Não, então, eu acredito o seguinte, que quando a gente perde um mercado, certo? A gente precisa encontrar um novo mercado para aquele produto. A gente não sabe se a gente vai perder o mercado. Pode ser que a gente perca parcialmente, pode ser que perca integralmente, mas se efetivamente, no cenário de que há uma redução da exportação de soja e farelo para a Europa, com os Estados Unidos entrando, por exemplo, né, nós vamos colocar essa soja em outros mercados, evidentemente, porque continua a demanda, o Galvão até falou isso, a demanda é crescente. O problema é que quando ocorre isso, você mexe, por exemplo, na cotação internacional e mexe muitas vezes no prêmio dos produtos, né? Então, aquele país que está sendo demandado, ele tem prêmio positivo. Aquele país que está sendo menos demandado acaba tendo deságio em relação ao preço internacional. Esse é o medo que eu tenho que venha ocorrer na soja no momento em que essa legislação entrar em vigor, até o mercado se ajustar e as empresas forem capazes de, se é que vão ser capazes de atender o que o europeu quer. Muito obrigada, André Nassar. Ministro, as suas considerações finais, mensagem para a nossa audiência que espera diplomacia do governo para evitar que o Acordo Verde Europeu vire uma lei e acabe impactando as dinâmicas da cadeia global de alimentos. Obrigado, Kellen. Obrigado pela oportunidade para discutir esses eventos aqui. Eu acho que a mensagem central que a gente tira desse debate é que o governo e o setor privado estão atuando juntos com o mesmo objetivo, né, de garantir
visto do nosso lado, de garantir condições de isonomia, de justiça para as operações comerciais brasileiras, e vamos atuar com os instrumentos de que dispomos para garantir que isso aconteça. Então, muito obrigada. O espectador que, enfim, nos dá a honra de acompanhar esse debate pode ter a certeza de que vamos trabalhar muito e vamos trabalhar juntos. Muito obrigada. Quero agradecer aos nossos painelistas, ministro Alexandre Ghisleni, diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio do Ministério de Relações Exteriores. Obrigada pela sua presença. Agradeço também a André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que representa grandes empresas produtoras de farelo de soja, óleos e biodiesel. Agradecemos também a presença de Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, que conta com mais de 240 mil agricultores associados. Muito obrigada a vocês. E a edição de hoje fica por aqui. Espero a todos no próximo domingo. Fiquem bem e até a próxima. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa